Bom, então, bom dia mais uma vez, né? Sejam bem-vindas, todas aqui presencialmente, sejam bem-vindas também as que vêm pela live e que entraram para essa caminhada conosco, as meninas de São José do Rio Preto, Araçatuba, Votuporanga, né, que nos acompanham, sejam muito bem-vindas. A gente preza, né, por esse encontro presencial, porque aqui a gente tem um momento de comunhão, né, que é muito precioso, né, essa caminhada juntas é muito importante, né, presencialmente, principalmente. Vamos hoje ver dois capítulos, que é o capítulo 11 e o capítulo 12, dois capítulos que se comunicam muito bem, né? Um fala das emoções de Cristo e o outro fala da amizade de Cristo. E eu achei muito interessante o capítulo de emoções ser tratado antes da amizade, porque nós, quando estamos construindo, né, uma amizade, o processo de construção da confiança se baseia, sobretudo, na medida em que a gente conhece a vida emocional, né, do nosso amigo. E aqui é um grande convite para que a gente possa fortalecer essa amizade que nós estamos construindo, né, com Jesus Cristo. E então conhecer a vida emocional de Jesus Cristo fortalece sobremaneira, né, internamente, a nossa amizade com Ele. Então vamos lá. No capítulo 11, a vida emocional de Cristo, o autor ele começa falando sobre a humanidade de Cristo, né? Na primeira página ele fala que Cristo se revestiu da nossa carne e ele é um ser humano perfeito. Aliás, ele é o ser humano mais perfeito, né? É redundante dizer, mas que tudo o que um ser humano, né, que a gente entende, ele tem, inclusive as emoções, né, os sentimentos. E existem estudos, né, houve análises, e inclusive sobre uma heresia de que Jesus fosse meio homem e meio Deus, né, ou um ser híbrido. 50% homem, 50% Deus, mas isso foi resolvido. Não é verdade, é uma heresia. E aqui, ó, na página 106 fala verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, sendo ele verdadeiramente homem, ele subiu aos céus em estado humano também. Então, ele tinha uma vida emocional como nós tinha. Mas e hoje? Ele ainda tem? Sim, hoje ele ainda se reveste das emoções humanas, né? E isso, às vezes, pode parecer preocupante, porque nós temos uma visão, e fala aqui na página 107, de vida emocional deturpada, né? Porque ela é baseada em conceitos de desequilíbrio, né? Não é quando a gente fala, quando a gente ouve falar, né, da vida emocional de alguém, a gente às vezes acaba correlacionando o emocional a um desequilíbrio, né? Como nas palavras que o próprio autor usa aqui, reações descontroladas, impulsos sentimentais. Então, sem que percebamos, isso vai criando na gente um certo preconceito, né, de vida emocional. Porque quando a gente traz esse tema para a baila, a gente está sempre relacionando a transtornos mentais, a desequilíbrios. Imagina então, né, as psiquiatras e psicólogas sempre, constantemente lidando com a parte emocional, a vida emocional, sempre relacionada, né? Hoje estamos mudando um pouco essa percepção de tratar da vida emocional já preventivamente, todos nós o tempo todo, né? Mas por muito tempo sempre relacionado a desequilíbrios. Mas o Senhor Jesus, ele não tem esses sentimentos e essas emoções corrompidas como nós temos, porque ele não sofreu os efeitos da queda,
do homem. Então, sim, ele é 100% humano, sim, ele é 100% revestido das emoções humanas, mas emoções puras, né? Não como as nossas que foram corrompidas, né? Sentimentos que sofreram com a depravação, né? Esses são os termos que eles usam quando estudam esse tipo de coisa. E então o autor traz a humanidade de Cristo e traz duas emoções dele que frequentemente a gente lidar com elas nos escritos, né? Na Bíblia. Um é a compaixão e outra é a raiva. Quando ele trata da compaixão de Cristo, e aqui eu já estou na página 108, ele faz comparando, né? De certa forma, com o nosso tipo de compaixão. De novo, né? O tempo todo comparando, porque ele é 100% humano, mas como que é essa compaixão dele? Né? Ele é tomado por um sentimento de dó, né? Nós temos, né? Eu achei interessante ele usar isso, dó, né? A gente vê alguém numa situação difícil, a gente sente dó, né? Ver uma vida sofrendo, a gente é tomado por dó, a gente sofre, ainda mais mulheres, né? Como a gente sofre. E Jesus, ele também sofre assim, só que ele sofre ainda mais. Ele sofre ainda mais porque a compaixão dele, na etimologia da palavra, aqui na página 108, ela está relacionada às vísceras, né? Olha aqui, até usa as entranhas, os intestinos de alguém. Então ele estremece por dentro e aquilo não para. A gente, numa situação de dó, a gente, né, muitas vezes até para não continuar sofrendo, me lembro de algumas situações que eu falo, não dou conta de ver, não dou conta de ver. E aí a gente fecha os olhos porque a gente não, né, não tem essa compaixão perfeita. Ele não deixa de olhar, a compaixão dele é perfeita, é profunda e é permanente. E é um sentimento de dó perfeito, né? Fala aqui na página 109. E aí, na página 110, ele entra, então, no sentimento de raiva, né? Outro sentimento que nós também lidamos com ele o tempo todo. Ele fala assim, não seria justo a gente falar de Jesus sempre trazendo só para o... Ele não fala não seria justo, ele fala assim, estamos sendo desequilibrados, né? E parciais, se focamos só na mansidão, ele não é irado. Por quê? Porque as escrituras trazem situações em que ele irou-se sim, né? Mas e essa ira, como que é? Né? Essa ira de Jesus, essa raiva perfeita, né? E por que ela é diferente da nossa raiva? Porque a nossa raiva, e nós sentimos, né, o tempo todo, o diferencial da nossa raiva para a raiva de Jesus está numa palavra, uma única palavra, lá da última página, 114. Essa palavra é motivação. Ela é o coração aqui desse entendimento. A motivação. A nossa raiva, ela é muitas vezes pautada em sentimentos caídos, né? Sentimentos de cunho egoísta, não é verdade? A gente fica com raiva porque põe em xeque o nosso poder, põe em xeque um lugar que a gente almeja chegar, sentimentos como orgulho, sentimentos como soberba, né? A gente, muitas vezes, traz a raiva ela é motivada por esses sentimentos, ainda que lá no subconsciente, porque desde pequeno a gente é ensinada a isso, né? A crescer, a se destacar, a competir, né? Então, se alguém se opõe diante dos nossos objetivos de vida, a gente se ira. E a raiva de Jesus, ela se respalda nisso? Jamais. Né? Não passa nem perto disso, porque, novamente, ele não teve contato com a queda e o sentimento dele não foi corrompido. Mas então o que move, né, a raiva dele? A compaixão. É a compaixão. É o amor genuíno, é o amor perfeito que move. Né? Ele está o tempo todo
nos protegendo. Inclusive, os exemplos que ele traz aqui, olha só, o primeiro exemplo que ele traz na página 102, foi o primeiro? Não, peraí. Perdão. Não foi o primeiro, mas está aqui, eu acho que... Vou trazer o que está na página 112, que é o exemplo do templo, né? Em que ele, achei até interessante isso, eu não tinha me atentado para isso na Bíblia. Já li a Bíblia algumas vezes, mas não tinha me atentado para essa parte, que Jesus confeccionou o próprio chicote que ele usou lá, né, no templo. E por que ele se irou tanto com aquelas pessoas usando o templo ali? Né? O templo hoje traduzindo a igreja. Né? Dentro da igreja haviam cambistas, estavam comercializando ali diversas coisas, e aquilo deixou Jesus profundamente irritado. E ele confeccionou calmamente um chicote e saiu derrubando mesa. Né? Por que Jesus fez isso? Porque aquilo ali não é nem o comércio em si. Deus gosta que nos prosperemos, né? O ouro e a prata é dele. E ele ama nos abençoar. Mas aquilo que estava acontecendo ali estava desvirtuando o coração das pessoas. As pessoas entravam ali, o objetivo daquele lugar era elas conectar o coração delas com Deus, elas se alinhar a vida delas a partir do olhar de Deus. Então, quando aquelas pessoas colocavam aquelas distrações, o que acontece conosco, né? Muito isso, essas distrações, principalmente pelo dinheiro, né? A gente tira os olhos de Deus. E isso deixou Jesus profundamente irritado. E então, movido por essa compaixão de querer o nosso bem, né? E o nosso bem só pode ser alcançado, só pode ser atingido se estivermos olhando para Deus e não para o dinheiro, né? Para outras coisas seculares. Ele, então, ficou profundamente irritado. Essa foi uma situação. Outra situação foi quando os fariseus... tá aqui. Quando os fariseus e escribas começaram a colocar fardos pesados em cima dos seus, que eles chamam aqui de pequeninos. Por quê? Porque era hipocrisia. Né? Os fariseus estavam determinando o comportamento que nem eles mesmos conseguiam, porque tudo que é engessado demais, né, é difícil. E ainda mais aqueles tipos de comportamento que eram colocados ali pelos escribas e fariseus. Então, ao invés de promover transformação naquelas vidas, o que transformava? Quando a gente é muito pressionado, o que acontece? O que suscita na gente? A revolta, a rebeldia. Né? Não tem amor, eu acho que essa é a diferença. Né? Não tem amor naquilo. E não tinha. Por que não tinha amor? Porque o objetivo, novamente, a motivação era outra. Eles queriam usar aquelas pessoas para crescer. Aí ele traz, Jesus não quer usar para crescer, ele quer servir para crescer. Então, assim, a motivação é outra, a motivação é diferente. Então, assim, vamos ver aqui. Na página 114, então, ele, que é o final, ele traz assim, né? Depois de trazer esses exemplos em que Jesus se irou. Nós também nos iramos. E calma, também não vamos descartar toda a ira como pecaminosa. Por quê? Porque muitas vezes ela tem um motor, né, a motivação errada. Mas acontece, e muito, é raro, mas acontece com frequência, dessa ira ter um bom motivo. Né? E se a sua ira, se a minha ira, se a nossa ira, ela for por uma perseguição, né, que acontece muito, né, eu falo, quando a gente começa a brilhar, não é assim? A luz acende, os insetos atacam, né? Então, quando a gente começa a brilhar, que é o que na palavra fala, né? Muitos serão perseguidos por causa de Cristo, porque começa a brilhar, né? E então é uma perseguição injusta. Quando a gente começa a sofrer esse tipo de perseguição e a gente se
revolta, fica triste, se ira. Imagina Jesus, né? Ele se irrita até mais do que nós, né? Então, podemos confiar a ele, né? Dispensar, como o autor diz aqui, dispense o devedor e confie nele, confie em Jesus. E aqui, linkando para o próximo capítulo, eu ainda escrevi assim, chame o seu amigo para briga, não é? Chame ele para briga. E eu acho que foi até, assim, foi bem... Foi coincidência, não coincidência, interessante. O autor, ele fala da amizade de homens, né? E quando veio na minha cabeça, você chama seu amigo para briga, porque homem tem muito esse costume, né? Em briga de jogo, em briga... A gente vê homem briga muito, né? E tá lá brigando, daqui a pouco chega o amigo dando uma voadora no outro, né? Essas coisas violentas, essas brigas de homem, mas homem tem muito disso, né? De se defender. Ah, é meu amigo, tá ali, não está nem sabendo direito o que está acontecendo, mas já chega batendo. Por quê? Porque ama o amigo, porque é leal ao amigo. Né? Então, chame Jesus para briga. Chama Jesus para briga, porque ele tem a ira e a raiva perfeita para brigar por você. Então, aqui já estou falando do segundo capítulo proposto, o capítulo 12, um terno amigo. O autor, ele já nos dá uma noção por que a gente não chama Jesus para briga. Por que a gente tem essa dificuldade? Né? A gente confia em Deus, a gente fala de Deus, só que quando a gente está ali enfrentando uma perseguição, a gente não tem essa dificuldade de colocar ele na frente. Bom, diversos são os motivos, cada uma pode ter uma resposta, mas me veio muito forte, porque o autor me orientou, obviamente, é que nós empobrecemos o nosso conceito de amizade. Né? Ele fala aqui, hoje empobrecemos até mesmo a categoria da amizade entre humanos, especialmente entre homens. Né? Mas, assim, no nível horizontal, hoje, nós temos as amizades muito enfraquecidas. Né? E ali mais adiante, ele, na página 117, lá logo no primeiro parágrafo, ele já fala, ele faz uma analogia com aqueles círculos concêntricos, né? De que as nossas amizades, o grau de confiança, vamos dizer assim, de maior para menor, quando chega naquele círculo pequenininho, lá do meio, quem fica? Às vezes fica uma, duas pessoas, e às vezes não fica ninguém. Ninguém, porque nós temos dificuldade de nos abrir, né? De confiar, de abrir o nosso coração. Né? Acho que na página 118 ele fala, no caso de muitos casos, né, em que Deus dá o próprio cônjuge como melhor amigo, né, da pessoa. Só que aí ele fala, não nos despimos na alma como nos despimos fisicamente, muitas vezes. Por quê? Temos dificuldade de confiar. Esse processo de construção da confiança, hoje ainda, né, é muito lento, muito devagar, e ele desmorona também muito fácil. Né? Então, quando isso acontece, quando a gente enfraquece no nível horizontal, isso reflete no nível vertical, sem que percebamos. A gente acaba enfraquecendo por causa dessa concepção, né, de amizade para o nível vertical, com o nosso Deus, com o nosso amigo, que quer ser nosso amigo. E aí a gente vem aqui, né, nesse resgate de amizade pautada nas características da amizade de Jesus. Né? Quais são essas características da amizade dele que pode resgatar ou fortalecer, porque nós estamos em processo de construção, essa amizade com Jesus, que ele está nos convidando, né, o tempo todo. E aí aqui tem alguns pontos, né, e o primeiro dele, na página 116, tem outros, né, claro, mas como eu estou fazendo aqui um resumo, eu acabei pincelando uns assim que me pareceu mais evidentes, mas claro, nas mesas a gente vai poder trabalhar melhor, né, esses aspectos da amizade dele. Aqui na página 16, ele fala, Jesus
foi amigo de publicanos e pecadores, era assim que ele era apontado pelos inimigos dele, né? Então, por que ele traz isso? Né? Porque Jesus, ele foi conhecido, ele foi apontado, lá, né? Lá, ele é amigo de publicanos, ele é amigo de pecadores. Isso acontece com a gente o tempo todo. Quando você começa a caminhar com Jesus, as pessoas falam lá. Tem alguma coisa de diferente nela. A Milena é diferente. A Gabi é diferente. Tem alguma coisa de diferente nessas meninas. Jesus está com elas. É perceptível, né? Então, e ele traz isso aqui, que as pessoas começam a perceber que ele está com você. Ele se expõe, ele não se envergonha, né? Ele se faz ser notável, né, na nossa vida. E o que mais significa isso, né? Ele fala aqui. Significa também que as pessoas se sentem confortáveis perto dele. Os publicanos e pecadores, estava tudo bem. Chegava perto dele e sentia que estava bem, né? Por quê? Porque não é uma amizade de protocolo, né? Às vezes a gente vê isso em posturas políticas, né? Não, sou amigo sim. Mas por quê? Só cumprindo ali um protocolo. Isso não soa. E qual que é a diferença? Como a gente sabe que é verdadeira amizade? A partir de nos sentirmos confortáveis, né? E aqui fala, essas pessoas se sentiam muito bem perto dele. Então esse é um indicativo. Se você se sente confortável, bem perto dele, e se ele está se resplandecendo na sua vida, já demonstra a qualidade dessa amizade, né? Outro ponto na página 118, né? Ele quer vir, ele se aproxima, ele dá um passo, né? Muitas vezes a gente não tem vontade, né, se aproximar de algumas pessoas. Muitas pessoas falam, nossa, eu tinha tanta vontade de ficar perto de vocês no Clube do Livro, parece que é tão gostoso, né? E porque é mesmo, né? Muito gostoso. E Jesus dá o passo, ele vem primeiro, né? É o que nós tentamos muitas vezes falar, vem, mas Jesus, ele é pessoal, ele chega na gente mesmo, né? E aqui, olha só, estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Né? Então, ao mesmo tempo que ele dá esse passo em nossa direção, olha só, aqui eu risquei tanto, olha só, gente, tanto que eu risco. Eu risquei tanto que eu nem sei agora qual. Mas olha aqui, logo abaixo dessa leitura que eu fiz, como um bom amigo, você não precisa constantemente quebrar os momentos estranhos de silêncio. Agora eu lembrei por que eu circulei. Porque às vezes a gente só quer ficar quietinho, não é verdade? A gente quer chegar perto de um amigo e só ficar quietinho. Outro dia eu mandei mensagem para ela e falou, só queria ficar pertinho de vocês, assim, ó. Sabe, só sentindo a presença de vocês, que me faz muito bem. Né? E ele oferece esse tipo de amizade. Né? Então, a gente se achegar, a gente pode ficar só em silêncio. Mas você tem que orar, você tem que isso, você tem que nada. Você tem que se sentir bem, ele está ali com você. É claro, né, que é importante você dizer para ele que ele é o momento, né, verbalizar isso. Ele já sabe de todas as coisas, mas, né, Senhor, eu só quero ficar aqui pertinho com você hoje. Né? Então, isso aí é outra característica da amizade dele, né? Leve. E uma via de mão dupla aqui na página 119, em que ele se aproxima, ele dá o primeiro passo, só que aí ele vem falando aqui de reciprocidade. Ao mesmo tempo que ele vem a nós, ele abre um espaço para que venhamos a ele. E mais, olha só, quando ele fala, já não vos chamo de servo, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo de amigos, por quê? Porque vos revelei. Então ele se revela. O que ele está fazendo aqui hoje? Onde eu pensei, por mais que eu já tive nessa longa caminhada como cristã, parar minha vida para olhar esses aspectos de Jesus Cristo. Cada leitura que eu faço, sabe, é uma bondade que muda a gente de dentro para fora. Ele quer que a gente conheça ele. Não é por acaso que cada uma de nós em específico, não é por acaso. Ele está se revelando, ele está fortalecendo conosco
né, a amizade através da revelação. Ele está se revelando a nós hoje. Né? Olha que aspecto da amizade dele. Eu quero você, olha para mim. Né? E está se revelando a nós. Então, esse aspecto da via de mão dupla, né, da reciprocidade e da mutualidade. E um ponto que eu não podia deixar de trazer para vocês, porque mexe muito comigo, é que ele, como companheiro, aqui na página 120, né, companheiro, começa aqui falando sobre o companheirismo de Jesus, que é aquele que caminha uma jornada, né? Ele se coloca ao nosso lado para ir para onde for, né? Ah, mas é um lugar muito feio. Ele vai. Ah, mas ele vai. Ele é companheiro. Jesus vai aonde for preciso e ele cura da solidão. Né? Então eu falo que mexeu muito comigo e é uma verdade. Às vezes, né, a Manuzinha tá ali, mas eles vão para Jales, né, meus filhos, e eu fico sozinha. Nossa, dói às vezes. E aí eu começo a chamar ele, às vezes até sem palavras, sabe, para começar. Falo, Jesus, tá difícil hoje, tá difícil. Começo a caminhar ali no bairro e é incrível como ele é fiel, vai mudando, vai tirando a dor, e se não tira a dor, ela é suportável. Daqui a repente eu já vou lavar o cabelo, já vou, né, onde eu vou comer um lanche, e assim, vai acontecendo as coisas. Acho que eu vou passar lá na minha mãe para falar um oizinho para ela, e as coisas vão acontecendo, e ele vai mudando, e você sente a presença dele. Você sente, sabe, que é diferente. Então, ele cura da solidão, na medida em que a gente caminha com ele. Olha que aspecto maravilhoso, né? E aí aqui, então, partindo para a última página, 122, para que a gente possa, né, ter os comentários das meninas e ir para a mesa poder falar um pouco mais sobre isso. É muito importante essa página aqui, porque se a gente tiver Jesus como suficiente amigo que ele é, obviamente, mas com um pensamento de que não precisamos mais de ninguém, tá errado também, não tá certo, né? Porque Deus, ele quer que nos unamos. É assim que fala, né? Unamos. Já olho para Milena. Vai ajudando a gente com o português. Mas Deus se agrada da união. Aí, tá vendo? A importância da amizade é Deus se agrada da união. Né? Tanto é que o segundo mandamento dele, né, é certeiro, que amemos uns aos outros. Né? E olha essa outra orientação também igualmente importante, que nos perdoemos 70 vezes 7. Por quê? Porque nós somos falhos e vamos, infelizmente, em algum momento, nos decepcionar. Às vezes no começo da amizade, às vezes no meio, às vezes no final. Né? Vai acontecendo, né? Porque somos falhos. Então, ele mandou nos amar, ele se agrada desse momento em que plantamos na vida uma das outras, porque a gente planta na vida do outro, mas a gente colhe na nossa. Então, é importante nós continuarmos, só que aí aqui vem a diferença. A gente vai ter sempre essa noção de que quando a nossa amizade é a nível horizontal, a gente vai precisar perdoar, porque o outro é falho. Quando a nossa amizade é com aquele que possui a compaixão perfeita, né, a raiva perfeita, aquele companheiro para todas as horas, ele é infalível. Olha que segurança maravilhosa. Ele nunca vai falhar, né? E isso torna essas qualidades, né, de amizade que vemos nele, fortalece sobremaneira a nossa confiança. Podemos confiar nesse amigo. E por aqui nós encerramos o capítulo 12. E aí eu passo a palavra para minhas amigas comentarem. Como a Sil disse, né? A queda contaminou muitas das coisas que a gente... Contaminou tudo da nossa existência, mas as emoções também.
E aí o autor vai falar que nós somos leprosos espirituais. Então, o que é alguém que tem lepra? Lepra é uma doença grave que antigamente não tinha nem tratamento, né? A lepra fazia cair pedaço, a lepra fazia feder, a lepra fazia a gente ser deixado de lado, excluído, marginalizado. Então, quando ele fala leproso espiritual, com relação às afeições, quer dizer que todos os sentimentos, as emoções que a gente tem são deturpadas, elas são fracas se comparadas ao ideal, àquilo que a gente foi chamado para ser. E a gente só sabe que é fraca porque existe um tipo de emoção que é perfeita. E a emoção perfeita é aquela que fez com que a Trindade, um Deus perfeito, que vivia um relacionamento perfeito, resolvesse criar porque ama. Né? Então, o Senhor nos criou desde a eternidade porque Ele ama, Ele simplesmente ama. E a partir do momento que Ele ama dessa maneira, ferozmente, intensamente e de uma maneira completamente pura e perfeita, tudo aquilo que fere aqueles a quem Ele ama é motivo de raiva. Imagina a gente ama nosso filho, qualquer coisa que acontece, que alguém, a nossa reação com relação a isso é indignação, a gente já quer tomar as dores, proteger, colocar para trás. O Senhor é dessa maneira com a gente, mas infinitamente mais perfeito. Então, a ira dele é proporcional ao tamanho do amor dele. A indignação dele com as coisas é proporcional a isso. E a gente pensa, isso é assim desde a eternidade, isso é assim hoje e vai ser eternamente. Vai ser no dia que Jesus voltar e Apocalipse vai falar das vestes sujas de sangue, porque ele vai terminar com tudo aquilo que fere a primeira perfeição moral dele, mas também ai daqueles que feriram os meus, ai daquele através dos quais os meus pequeninos se desviaram, ai daqueles que foram chamados para instruir e instruíram levando para o caminho errado, ai daqueles que conduziram os meus para longe de mim. Então, essa ira, a gente fala, a compaixão, o amor de Jesus é muito, 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 muito grande. Mas a compaixão, a ira dele também é grande. E isso é lindo, porque quem ama cuida, quem ama se importa, quem ama defende, quem ama. Então, imagina, nós, enquanto leprosos, a gente já sente isso. Imagina o ser perfeito, imagina o ser humano perfeito. Né? Então, e aí quando ele vai falar no finalzinho do 11, né? Que ele vai falar sobre João 11, quando ele vai falar sobre a morte de Lázaro, a Bíblia cita, né, que Lázaro era muito amigo de Jesus, é como se fosse assim, um dos melhores amigos de Jesus naquele momento, não que Jesus tivesse preferido, mas é aquele com quem ele convivia, estava sempre na casa de Marta, Maria e Lázaro, eles eram todos irmãos, e que quando ele sabe da morte dele, o sentimento descrito aqui, que ele não vai em direção ao túmulo, ele não vai com luto, ele não estava sofrendo, até porque ele sabia que ele venceria a morte. Mas ele vai para lá com raiva. A palavra que ele usa aqui é uma raiva inexprimível. Por quê? Contra quem? Contra a morte. Contra o pecado que leva à morte. Contra aquilo que toca nos seus. Então, essa ira do Senhor é santa e perfeita. E esse episódio de João 11, a morte e a ressurreição de Lázaro, aponta para a cruz, para aquilo que ele vai fazer, para a definição que é a nossa redenção lá no final. Então, a gente tem que pensar que a gente está falando das emoções de Cristo durante todo esse livro, e as emoções dele sempre são no sentido de se mover com relação a nós, para que nós tenhamos salvação. Ele quer que nós vivamos com ele eternamente. E aí, enfim, numa relação totalmente corrigida, porque aí a gente não vai ter mais pecado também, a gente vai estar em um corpo glorificado e as nossas emoções também vão ser redimidas. Né? E aí, uma pessoa dessa, um Deus desse, um amigo desse, porque aí é isso, a amizade de Jesus, ela reflete tanto a compaixão quanto a ira. Eu amo e defendo. Ai de quem falar mal, ai daquele que tocar. Às vezes exorta, eu amo, eu te defendo, mas peraí, Vice, eu acho que você não foi muito legal. Ele ama os seus amigos, né? E ele corrige isso.
E ele vai falar da importância da amizade e vai descrever, né, a amizade de Jesus e de duas maneiras, falando que a gente tem, como a gente tem essa questão da deturpação das nossas emoções, a gente desconfia, a gente não consegue às vezes ser 100%. Tem pessoas que caminham com a gente uma vida inteira, são até mais próximos da gente do que a maioria. Ah, mas eles não conhecem a sujeira do nosso coração, eles não conhecem de verdade. Mas Jesus propõe uma amizade em que ele realmente, mesmo que a gente não queira falar, ele conhece tudo que a gente pensa. Então, ele conhece as nossas sujeiras, e mesmo assim, o abraço dele não diminui nem aumenta. Mas o melhor que eu vi nessa questão da amizade é que quando vai falar da reciprocidade, gente, a gente tem um hábito. A gente faz assim com Jesus, às vezes. A gente faz assim, Jesus, vamos ali comigo? Vamos, mas aí eu saio andando na frente. Eu vou, vem Jesus, vem aqui. E a gente vai andando. E a gente, não, Jesus, eu tô indo ali, ó. Vem comigo, vem comigo. Cara, amigo, para e fala assim, Sil, o que você quer? O que você está pensando agora? O que você está pensando? Quais são os seus planos? O que está se passando no seu coração? E o Jesus faz isso com a gente todo dia. Ele quer saber. Ele quer. A gente só não vai contar porque a gente não quer. Mas ele quer saber. Só que a amizade não é recíproca. Então eu também preciso conhecer o coração de Jesus. E não só o que a gente está falando assim, quais são os planos dele, quais são os sonhos, qual é o passo a passo que ele planejou. E de quem que é? O amigo que é amigo, ele se importa em saber, eu vou parar, eu vou gastar uma vida. A gente está falando, esse livro todo vai falar muito de puritano. Gente, estudem sobre os puritanos. Eles são um povo que viveram na Inglaterra numa época específica, final do século XVI e XVII, que tudo que eles faziam era com excelência. Eles se relacionavam com excelência, eles comiam com excelência, eles faziam uma cadeira com excelência, porque o amigo deles queria assim. Então, a gente se preocupar com os detalhes, porque o meu amigo quer o melhor. Eu me preocupo porque eu conheço. Eu só conheço conhecendo as Escrituras e gastando tempo com ele. Meninas, bom dia. Fica até difícil me colocar aqui, porque já foi falado, acho que praticamente tudo sobre os capítulos, mas eu gostaria de só trazer para vocês, de forma bem breve, uma reflexão que eu fiz e que acho que a gente tem que se forçar a fazer, porque é difícil a gente compreender a humanidade de Cristo, para mim, né? Porque nós somos seres relacionais, e a gente se relaciona com quem é próximo a nós, né? Com seres humanos, não é isso? Mas desde a nossa concepção, nós somos ensinados, né? A maioria de nós, pelo menos, que existe um Deus que é relacional, mas um Deus que parece distante para nós, não é assim? E aí no capítulo 11 ele começa falando muito sobre a humanidade, né? Antes de falar sobre os sentimentos. E aí a reflexão que eu fiz sobre a humanidade é exatamente essa. Em João 20, fica muito claro a humanidade de Jesus, que ele continua carregando. Né? Então a gente fala, Jesus morreu, ressuscitou e está lá agora, lá do lado do Pai, né? Como um ser distante. A gente olha para ele como um Deus, um Senhor, um soberano, um rei, aquele que há de vir e julgar vivos e mortos, e só. Não, ele é um ser completamente acessível e relacional. E por que eu digo isso? Eu quero que vocês reflitam sobre essa humanidade. Em João 20, quando Maria vai ao túmulo chorar, ainda era cedo o dia, né? Ainda não tinha clareado o dia, ela percebe que a pedra tinha sido rolada e que o sepulcro estava vazio. E aí ela corre para chamar Pedro e João, porque ela, sendo mulher, talvez o testemunho dela não fosse válido. Naquela época, ninguém acreditaria nela. Então, ela corre e chama Pedro e João para ir lá ver que o sepulcro estava vazio. Quando eles chegam, eles veem as faixas de linho que envolviam o corpo de Jesus e no outro cantinho, à parte, aquilo que envolvia o rosto de Jesus dobrado. E a Bíblia diz dobrado, não por acaso, porque era um cenário de ordem e não desordem.
Ninguém tinha pego a força e carregado e na correria da noite. Não. Ele só não estava mais ali, num cenário de ordem. Aí os discípulos se vão, mas Maria permanece, chorando. E aí Mateus 5,4 diz que bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Então Maria estava ainda ali aos pés de Jesus, de alguma maneira. E eis que um homem, uma figura de um homem, surge em toda a sua humanidade, certo? Porque ela nota, ela percebe. E pergunta, mulher, por que você chora? E a Bíblia diz que ela olha para ele e fala assim, achou que era um jardineiro. Ela não reconheceu Jesus. Achou que era um jardineiro. E aí ela falou, foi você que levou o meu Senhor? Aí ele fala, Maria. A intimidade que ela tinha com Jesus a fez reconhecer que aquele não era um jardineiro, era o próprio Jesus. Era o próprio Senhor que estava falando com ela. Naquele mesmo dia, depois de um tempinho, os discípulos estão fechados, trancafiados numa casa, com medo dos judeus, da perseguição que eles poderiam sofrer pelos judeus. E eis que Jesus aparece no meio deles e fala, a paz esteja convosco. Eles não reconhecem Jesus naquele momento. E por que a todo instante eles não estão reconhecendo? Por causa do corpo glorificado que tem em 1 Coríntios 15. Quem tiver curiosidade, 1 Coríntios 15, 42 a 47, fala sobre o corpo glorificado, que é o processo que acontecerá conosco. E aí eles não reconhecem Jesus quando ele aparece naquele mesmo instante. Mas o que Jesus faz? Ele mostra as mãos e o lado perfurado. Ou seja, é o corpo, o mesmo que estava no sepulcro. As cicatrizes permanecem. O corpo se torna diferente porque agora é um corpo glorificado. A nossa mente não atinge isso, mas entende que é o mesmo corpo. Ele permanece revestido com toda a sua humanidade. E esse capítulo traz isso para a gente assim, de forma tão íntima, para a gente entender que ele permanece revestido da sua carnalidade, para a gente entender que ele permanece nesse sentido que a Sil falou, horizontal, como um amigo. Então a gente não precisa se relacionar com ele como um ser só soberano, que está distante de nós, não. Ele é o Deus que permanece ao nosso lado, sentindo da mesma maneira que nós sentimos, só que de uma maneira muito mais intensa e profunda, porque ele é perfeito. E aí agora uma última reflexão é, Salmo 25, 14 diz assim, que o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem. Quando a gente olha para João 15, que ele fala, Jesus, eu já não sou mais de servos, mas de amigos, porque os escravos não conhecem os segredos do seu Senhor, certo? Mas ele fala, eu confidenciei a vocês tudo aquilo que eu recebi do meu Pai. Então Jesus confidenciou ali aos discípulos tudo que ele recebeu do Pai. Só que alguns versículos antes, em mesmo João 15, ele fala que aliás, melhor, vamos para João 14. João 14, 15 diz que ele fala, que ele confidencia, que ele tem a reciprocidade do amor no sentido de relacional. Ele fala assim, né? Como Jesus interpreta o nosso relacionamento para com ele. Aqueles que me amam são os que obedecem aos meus mandamentos. João 14, 15. Quando ele vem para João 15, 10, ele fala assim, permaneçam em meu amor, e o meu amor permanecerá em vocês. Porque ele pede para que nós sejamos obedientes, uma vez que ele é pai, mas ele é amigo. E ele deseja caminhar conosco. E ele caminha com aqueles que o buscam, com aqueles que o temem. Ele revela os segredos do Pai.
Então, será que nós estamos caminhando com Jesus? Ou Jesus é aquele amigo que a gente lembra que existe quando a gente precisa de algo? E aí, ao mesmo tempo que a gente também tem que se perguntar, será que nós estamos tão intimamente conectados ou nós estamos perto o suficiente para reconhecer a voz de Jesus? Ouvir o que Jesus tem para nos dizer? Ou a gente está sempre apressado, falando, vem Jesus, eu estou indo, vem Jesus, eu estou indo. Será que antes a gente parou e questionou qual é o desejo dele? Qual é a vontade dele para as nossas vidas? Será que nós estamos caminhando em obediência? Será que nós estamos revelando o nosso amor por meio do nosso temor? Então, acho que cabe essa reflexão. Porque sim, ele se coloca como nosso amigo, porque ele é revestido de toda a humanidade e ele deseja caminhar conosco. Esse é o principal desejo de Cristo para conosco. Muito obrigada, meninas. Tenham um bom dia. Vamos fazer agora o nosso momento de mesa e aí a gente fecha a nossa live.